Quero contar para vocês que o presidente Lula vetou o projeto que aumenta o número de deputados de 513 para 531. O governo disse que a medida poderia gerar um impacto nos gastos de 65 milhões de reais por ano com essas novas estruturas. A medida parece que não agradou ao Centrão, obviamente, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chegou a dizer que ele mesmo promulgaria a lei em caso de veto. Então a gente tinha 3 cenários esperados para o presidente Lula. Ou ele acatar parte da pressão e não colocar nenhum veto, assinar, sancionar esse projeto. Ele poderia vetar ou ele poderia se omitir, deixar o prazo acabar e aí falaria, bom, o presidente não acatou, mas também silenciou. Mas ele decidiu vetar. Alan Gani, quais são os caminhos, na tua opinião, a partir de agora? E o que isso gera também de mais estremecimento entre o governo e o Congresso Nacional? Porque o negócio já anda meio degringolando, né? Complicado. Agora, eu acredito que ele fez e tomou a decisão correta, Evandro. Por quê? Porque não faz sentido algum aumentar o número de deputados quando a sociedade debate uma redução de gastos públicos. Então, que deixe este ônus para o Congresso Nacional. É claro que isso também traz um ônus para o presidente. Agora, eu vejo que quem vai ser o fiel da balança aí, no caso, é a opinião pública. Ele está correto em vetar. Agora, o Fábio Piperno, o fiel da balança seria a opinião pública. E você entende que o Congresso Nacional está interessado na opinião pública? Então, mais do que nunca, né, Evandro? Porque à medida em que o ano eleitoral se aproxima, seria realmente muito perigoso para bastante gente que está lá no Congresso hoje continuar esgrimindo em favor dessa mudança. Mas, Piperno, se eles realmente estivessem interessados, eles já não teriam nem discutido essa proposta. Você não entende isso? Porque a população já estava negando esse assunto antes mesmo dele ser agora aprovado no Congresso Nacional. Mas acontece que aí, Evandro, houve uma sutil mudança desde então, né? É que, ao contrário do que a gente imaginava, finalmente o governo começou a ser mais atuante nas redes sociais e bateu muito nesse tema também. Então é claro que esse tema agora, ele tem uma outra repercussão. E veja, no Senado passou por um único voto. Será que os senadores vão de novo bancar esse desgaste? Então é claro que essa medida tem, evidentemente, um teor de politiqueiro, em véspera de eleição, mas, de qualquer forma, ela é muito correta, sim. Ô Bruno, você acredita que ao voltar para o Congresso agora, pode haver um recuo diante de um resultado que foi muito apertado, principalmente no Senado? Bom, eu acho que é uma pressão sem dúvida alguma. Até porque começa a circular por aí os números, né, o custo que a gente tem no nosso legislativo. A gente tem o mais caro do mundo. Estava vendo, é impressionante esse número. Se nós pegarmos o custo por político pela renda média da população brasileira, o político custa 528 vezes mais do que a média da população brasileira. Ao passo que a Argentina, que é o segundo país, com 230 vezes. Então, quase somos 3 vezes mais caros do que o segundo local. E isso mostra que não é colocando mais gente que trará eficiência. Como eu mencionei ontem, para mim, o equilíbrio, que o Zé Maria ontem mencionou bastante, seria reduzir na mesma proporção e não aumentar. Então eu acho que a pressão voltou para o Congresso. Eu concordo muito com o Alan, que dessa vez eu concordo com o Lula, dele ter vetado. Agora, o meu grande ponto é, eu não acredito que o veto tenha sido porque ele realmente acredita na diminuição dos gastos, e sim porque há ali uma briga entre eles. Então, eu acho que a parte ideológica de todos eles, de todos os poderes, está por em cima do interesse realmente de corte de gastos. Interessante. O Zé Maria Trindade já está conosco, ele que acompanha muitos bastidores da política lá em Brasília. Zé, seja muito bem-vindo, meu amigo. E eu quero ouvir de você se esse veto de Lula foi uma questão de rixa política ou se realmente revelaria uma vontade profunda do presidente da República em não permitir que os assentos aumentassem. Boa tarde. Salve, muito boa tarde a todos. Olha, esse projeto é uma proposta indecente e foi muito negociada nos bastidores, negociada ali de uma forma muito caladinha, e o presidente da Câmara assumiu ali um compromisso com vários representantes de estados, exatamente para aprovar este projeto indecente que passou rapidamente na Câmara e rapidamente no Senado. Me impressionou o posicionamento do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, dizendo de uma maneira muito desdenhosa, né, de que promulgaria em minutos
se o presidente Lula não vetasse ou sancionasse a lei, ou seja, deixasse vencer o prazo. E havia mesmo uma negociação. Inclusive, a ministra Gleisi Hoffmann entrou nesse processo de negociação e chegou a sugerir que o presidente Lula não sancionasse e não vetasse. Nesse caso, sobraria para o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, né, que sancionasse. O prazo seria ontem. E foi até a última hora. E foi publicado num diário oficial retroativo a ontem. Então, ontem se publicou um diário oficial, e hoje é possível porque é eletrônico, né, com data de ontem. E isso na última hora já estava tudo definido. Mas, enfim, é legal e está, portanto, vetado. E aí o que eu ouvi? É que dificilmente o veto do presidente Lula cai no Congresso. Não há uma maioria sólida para derrubar esse veto do presidente. Primeiro, pela impopularidade, né? E foi isso que moveu o presidente Lula a vetar, esta impopularidade do projeto. Ninguém gostou da ideia. Olha, me dizem lá que só tem um ponto mais detestado pela população do que decisões do Supremo. É o Congresso e principalmente o Senado. O Senado é impopular. E aí o que acontece? No Senado foi à margem, 41 votos, né, que são os necessários para a derrubada de um veto presidencial. E para atingir os 41, o presidente da mesa, Davi Alcolumbre, teve que sair da mesa diretora, porque o presidente não vota, e foi para o plenário votar para atingir os 41 votos. Ou seja, pode até passar no Senado, mas não passa, pode até passar na Câmara o veto, mas não derruba no Senado. É a ideia geral. Então, há uma desistência, o Centrão desistiu. Esse projeto é indecente porque ele muda tudo, a representatividade dos estados, quer dizer, a Constituição manda dar uma representatividade e o projeto bula, porque aumenta o número de deputados nos estados que aumentaram o número de eleitores, mas não tira do outro que não aumentou, que diminuiu, né? Então, bula essa representatividade que a Constituição exige, nem falando em gastos. Né, que aumenta, o presidente da Câmara tem a coragem de dizer, não vai aumentar como? Se você aumenta 18 gabinetes, 18 cotas de telefone celular, de assessores, de gastos e salários, como? Não vai aumentar. É claro que aumenta mesmo o gasto, mas eu acho que o mais grave mesmo é essa burla na representatividade dos estados. Pois é, e há uma análise equivocada também da decisão do Supremo Tribunal Federal, que coloca que deveria haver uma representatividade, mas equilibrar essa representatividade de acordo com a quantidade de populações ou de habitantes em cada estado, só que o projeto ele não faz essa análise quando o estado perde população, ele só faz o aumento, né? Ele só concede mais cadeiras e não faz um equilíbrio de cadeiras a partir da movimentação populacional em cada estado. Então, se acontecesse dessa forma, talvez a população, a sociedade até engoliria de maneira, digamos, ainda combativa, ainda crítica, mas, está atendendo a uma determinação, a um julgamento, a uma decisão tomada na Suprema Corte. Agora, a maneira como eles conduziram o entendimento não tem nada a ver ou está muito distante daquilo que de fato foi definido. Ô, Fábio Piperno, você entende então que ao retornar para o Senado, essa pressão que acontece no pós-aprovação e o veto do Lula, trazendo também uma mensagem que ele quer passar nesse período pré-eleitoral, isso poderia fazer com que alguns senadores, alguns deputados pensassem, melhor a gente deixar isso quieto? No caso do Senado, né, Evandro, nem seriam necessários alguns, mas somente algum. Passou por um único voto. Sim. Na Câmara, a batalha seria um pouco mais difícil. Agora, de fato, o presidente Lula transfere para o Congresso uma batata quente. Ele está dizendo o seguinte, vocês querem, enfim, liderar, tomar protagonismo em relação a essa medida impopular, então tá bom, resolvam vocês. Eu tô fora, eu não vou pagar esse desgaste de hipótese alguma. E em relação a isso, ele está absolutamente correto, porque, vejam, nos Estados Unidos há muito, mas desde sempre são 435 deputados. E em toda eleição há uma redistribuição. Há estados que
têm as suas populações, enfim, aumentadas, em outros a população cai, então há uma redistribuição de cadeiras. Você nunca mexe no total. O que você vai mexer é exatamente na quantidade que cada estado passa a ter. Então, Santa Catarina, Paraná e Ceará, por exemplo, aumentam. Normal. As suas populações aumentaram, da mesma forma que Rio de Janeiro e Maranhão, entre outros, enfim, diminuem. As suas populações foram reduzidas. Tem que ser assim, aplicar a regra do jogo.